Olá, boa noite. Está começando mais um 20 Minutos. Obrigado pela sua companhia. E no programa de hoje nós vamos falar sobre a violência no transporte coletivo de Belo Horizonte. E lembrando que você, nosso telespectador, que você pode participar do programa mandando perguntas com a hashtag 20 Minutos pelo Twitter e também pela nossa página no Facebook. Para falar com a gente está aqui hoje o Major Sandro. Obrigado pela participação, Major. Eu que agradeço o espaço cedido pelo jornalismo, para que nossos telespectadores, os próprios alunos, possam saber um pouco mais sobre o trabalho que a Polícia Militar faz aqui em Belo Horizonte para coibir essa modalidade criminosa e outras. Major, de acordo com a Secretaria de Estado de Defesa Social, no primeiro semestre de 2015 foram 432 ocorrências de furto e roubo, média de 3 casos por dia. Eu gostaria que o senhor comentasse a respeito. Eu vou tomar a liberdade que eu trouxe alguns dados comigo que, de acordo com a necessidade, eu vou lê-los aqui. Na verdade, a gente tem que fazer primeiro uma diferença. Existe o roubo de coletivo, né? Então o assalto para angariar o recurso financeiro do coletivo, e o roubo do cidadão dentro do coletivo. E o cidadão se inclui, inclusive, o próprio motorista e trocador. Com relação ao assalto do coletivo, isso já praticamente está pacificado, porque eles começaram a inserir os cartões, que agora amplamente se acha no centro da cidade lugares para você renovar o valor dos cartões, não fica dinheiro em caixa, eles começaram a colocar câmeras dentro dos ônibus. Então, isso coibiu um pouco a ação desses cidadãos em conflito com a lei. O outro caso, não. Essa percepção da insensação de segurança, do aumento dessa modalidade, ela é crente, ela é verdadeira. E ela tem motivos para isso. E a própria Polícia Militar tem desenvolvido o seu papel para tentar coibir isso. Então, ela faz isso, a Polícia Militar faz isso de modo preventivo e de modo repressivo. Eu vou explicar nesses dois blocos. Eu acho que antes de começar, as pessoas que estão nos ouvindo precisam saber um pouco sobre números de Belo Horizonte, números da quantidade de ônibus, de pessoas que usam o transporte coletivo urbano, inclusive o metropolitano. Nós fizemos contato com os sindicatos patronais, tanto do MOVE Metropolitano, que chega aqui em Belo Horizonte, quanto o MOVE BH e o sistema aqui de Belo Horizonte. De acordo com os dois sindicatos, eles apresentam números que são números altos. Para vocês terem uma ideia, o sindicato que atende o metropolitano, quer dizer, o MOVE Metropolitano, são 1.800 viagens diárias, são 54 mil viagens de ônibus por mês em Belo Horizonte. Segundo eles, de 84 municípios diferentes, chegando aqui em Belo Horizonte com pessoas. Se eu fizer essa mesma relação para Belo Horizonte, eles me trouxeram que andam nos ônibus de Belo Horizonte 30 milhões de pessoas por mês. São mais de 3 mil ônibus rodando em Belo Horizonte diariamente. Então, são números que mostram um número muito grande de pessoas utilizando o transporte público em Belo Horizonte. Isso já dificulta o trabalho da Polícia Militar e aumenta a oportunidade do cidadão em conflito com a lei de querer furtar ou roubar de pessoas dentro desses ônibus. Então, vamos começar pelo campo preventivo. O que a Polícia Militar desenvolve no campo preventivo? Hoje, para a gente saber se um crime está acontecendo em qualquer lugar, e o que eu estou falando de ônibus serve para qualquer modalidade de crime, roubo de celular, roubo do veículo, de qualquer modalidade de crime, a Polícia Militar trabalha com informações. No campo preventivo, como? Se você tem um contato com uma viatura e passa a informação para ela. Se você participa de uma rede de vizinhos protegidos de forma virtual, no WhatsApp, ou física, vai às reuniões. Se você participa dos chamados conselhos de segurança pública, se você vai a uma unidade da Polícia Militar, e tem N lugares que tem Polícia Militar em Belo Horizonte, são mais de 30 espalhados só em Belo Horizonte, onde um cidadão pode passar em frente a ele e ir lá e levar uma informação. Nós temos aquele cidadão que não quer se identificar, mas pode escar o 181, que é o Disque Denúncia. Ele pode passar uma informação ou 190, ele será identificado, né, através do 190. Essas informações me dão dados e informações necessárias para começar meu planejamento. E, infelizmente, o chamado REDS. O REDS é o Registro de Defesa Social, é o antigo boletim de ocorrência. Esse é do fato já consumado. Um colega seu que foi assaltado,
ele é um fato consumado, mas ele me dá uma disposição georreferenciada, geograficamente, de onde está acontecendo o problema. E a Polícia Militar vê, de acordo com aquela área, a gente denomina como zona quente de criminalidade, qual é o aparato policial necessário para resolver aquele problema. Às vezes o problema passa apenas pela educação da sociedade. Por outras vezes, e quase toda a sua totalidade, passa por policial militar presencialmente naquele ambiente. Agora, nós passamos por alguns problemas. Você imagina um assalto dentro de um ônibus, onde que eu tenho que entrar no ônibus e fazer busca nas pessoas, onde está com 50 pessoas, às 19 horas. Nem sempre a Polícia Militar é bem recebida, porque muita gente quer ir embora para casa, não tem nada a ver com aquilo, e eu não tenho um raio-x para identificar aquele que está armado ou não. Os ônibus, eles têm uma postura própria, eles têm uma orientação própria para casos de crime. Na conversa com os sindicatos, eles falaram comigo o seguinte: Major, se o assalto é a uma pessoa, essa pessoa tem que descer do ônibus, discar o 190 e aguardar a viatura policial militar. O ônibus continua o caminho. Por favor. Você falou, né, o senhor falou a respeito de como a polícia é mal recebida em determinadas situações. Sim. E como que isso funciona dentro das estações do MOVE, aqui em Belo Horizonte? Nas estações do MOVE, o MOVE, dentro de suas estações, tem uma administração própria. Então, eles têm um guichê para receber dinheiro, para comprovar se a pessoa está ali de forma legal. O ambiente torna-se o mais possível agradável. Então, dentro desse ambiente, a responsabilidade pela segurança é do próprio município. O município não está criando nenhuma roda, vocês me perdoem a expressão. Existe uma lei federal que regula o artigo 175 da Constituição Federal. Essa lei federal, ela é de 1995. Ela rege que, quando um serviço público é oferecido, o ente, o responsável, tem que dar saúde, segurança, tem que dar, como é que eles chamam, modicidade na tarifa, que é o motivo até que começaram tantas manifestações que as tarifas estavam altas, e segurança é um desses itens. Então, a responsabilidade é do município, quer seja por um cidadão contratado por meio de licitação, ou pelo guarda municipal trabalhando ali dentro. Agora, o que extrapola as esferas da estação do MOVE, ou quando solicitado, a gente tem que lembrar o seguinte: a Constituição fala que qualquer cidadão pode prender. Então, se você vê um crime, e se sente em condições de prender esse cidadão, e já muito aconteceu isso em Belo Horizonte, de prender o cidadão, você não pode conduzir esse cidadão, você tem que acionar o 190, a Polícia Militar vem e conduz esse cidadão, mas qualquer um do povo pode, o policial deve. É assim que rege a Constituição. Então, a Guarda Municipal, o contratado, tem esse poder ali dentro para isso. Lá fora, ele me chama, ou lá fora ou lá dentro, ele me aciona e eu entro. E eu faço a prisão daquela pessoa e conduzo aquela pessoa. É assim que a gente trata os assuntos que estão dentro dessas esferas, que são esses ambientes. Fora isso, são operações. Eu coloco policiais militares próximos a pontos de ônibus, para que se o motorista vir alguma coisa, ele pode estacionar o ônibus. Dependendo dos locais, como pontos finais de ônibus, a Polícia Militar vai lá e faz abordagens dentro do ônibus, ou simplesmente cumprimenta o motorista para ele se sentir seguro. E, Major, como é essa parceria com a Guarda Municipal, como você citou aí, para traçar essas rotas, onde há mais assalto ou não? Tem essa parceria? Como funciona? A Guarda Municipal hoje, inclusive, a Secretaria Municipal de Defesa Social em Belo Horizonte é coordenado por um coronel da própria Polícia Militar, um coronel já aposentado. Então, essa relação com a Guarda Municipal é muito saudável, ela é muito boa, é muito harmônica. Inclusive, as primeiras guardas que foram formadas dentro dos quartéis da própria Polícia Militar, por dar a eles um tom de militarismo, de uniformização. É lógico, eles são servidores civis, mas que dê a ele uma conotação, uma sensação que muito policial tem, não posso falar por todos, de querer defender Minas Gerais. Nosso valor termina com jurar a própria vida por Minas Gerais, pelo próprio cidadão. Então, isso a gente transmite para essas pessoas. Até hoje, muitos passam por mim, que fui professor, e me prestam uma continência. Então, essa relação é muito boa. Como é que a gente tenta trabalhar isso hoje? Primeiro, para a cabeça do cidadão não ficar confundida, pois existe a Polícia Militar e existe a Guarda Municipal. Como é que é isso?
Não, para não ter essa confusão, o que a gente tenta fazer? Todas essas oportunidades, igual eu estou tendo aqui, o papel é da Polícia Militar. Esse papel é da Polícia Militar. Aquilo que é de responsabilidade da Prefeitura, proteger seus prédios públicos, fazer fiscalização de venda ilegal de produtos em Belo Horizonte, é da Guarda Municipal, que agora, inclusive, está usando arma. Parte desses guardas municipais já estão usando armamento, sendo treinados usando armamento. Então, nós trabalhamos em comum acordo. Se tem um local onde um guarda municipal já está atuando, eu não uso o policial militar ali, eu coloco o policial militar em outro ambiente, de forma a maximizar, a aumentar o número de pessoas a qual você pode enxergar e ver. Você vê isso muito na Lagoa da Pampulha. Se você rodar na Lagoa da Pampulha, você vai ver o guarda municipal numa bicicleta ou naquele adorável, que eu sou doido para andar naquele tipo um patinete motorizado. A Praça da Liberdade, você vê aquele patinete motorizado, rodando ali em final de semana, e você não vai ver, naquele momento, o policial militar. A gente vai para uma outra área, na Savassi, ou outro local que precisa do policial militar. Major, estão chegando muitas perguntas no Twitter. Sim. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Estamos de volta com 20 minutos e nosso tema de hoje é violência no transporte coletivo de Belo Horizonte. E para falar sobre esse tema, quem está conosco aqui hoje é o Major Sandro, que ele é assessor de comunicação do Comando da Capital. E dando continuidade, Major, ao nosso programa, a gente já tem uma pergunta do Facebook feita pelo Afonso Dias. O Afonso é um telespectador sempre que participa de nosso programa através das perguntas do Twitter. E hoje ele está mandando uma pergunta que fala da seguinte forma: operações especiais, como ocorrem geralmente em estradas, poderiam diminuir o número de furtos e roubos nos ônibus? Ele lembra um caso que teve com uma submetralhadora que aconteceu no dia 7 de abril, na Avenida Antônio Carlos, na estação. Se essas operações especiais poderiam diminuir esses assaltos, e ainda mais com submetralhadora? Primeiro eu quero agradecer a pergunta. Como é que é o nome dele? Afonso Dias. Eu quero agradecer ao senhor Afonso essa pergunta. A Polícia Militar está aqui aberta para receber o senhor também, além do próprio programa, na própria Polícia Militar. O que para mim é muito interessante é passar o seguinte: primeiro, essa submetralhadora foi apreendida lá na Pedro I, lembra o senhor Afonso, que foi um fato que aconteceu mesmo, e eu falo apreendida pelo seguinte motivo: esse cidadão foi preso no mesmo dia em Santa Luzia. Ele assaltou com a submetralhadora, e submetralhadora é um fato que carece talvez de um novo programa dos 20 minutos aqui, estou aqui, pode convidar-nos. E essa pessoa foi presa no mesmo dia. Foi feito um levantamento de onde estava essa pessoa. Quando ela saiu dali, eu não sei por que esse cidadão, em conflito com a lei, resolveu prender, pegou o ônibus e foi embora para casa. No meio do caminho ele foi preso. Eu acho que é a primeira resposta. A segunda é sobre a questão das operações. Ela caiu até bem, porque na verdade no início eu tinha falado que nós íamos falar um pouquinho da prevenção e agora da repressão. E repressão é mais interessante, o que a gente chama de repressão qualificada, porque ela é direcionada a um problema, ela é interessante a gente discutir. Primeiro, o que a gente estava falando até um pouco fora, antes do início do programa, as pessoas têm que saber que o crime, ele não acaba, ele migra, ou de modalidade do crime, ou de local. Então, eu tinha dado um exemplo, vou reportar esse exemplo agora com vocês, é a questão do assalto. Estava acontecendo assalto coletivo na Avenida Prudente de Moraes. Foi lá, a Polícia Militar começou operações no horário que estava acontecendo assalto. Como é que a polícia ficava sabendo? Dessas informações que eu falei no primeiro bloco com vocês, de informações preventivas, de contato com a comunidade, e dos próprios registros dos boletins de ocorrência, os REDs. Aí o crime começou a atuar lá. Nós tiramos esse crime de lá, só que o cidadão, em vez dele desistir do crime, ele resolveu ir para o final do ponto de ônibus lá na Lagoa Seca, no Belvedere. Passou de 9, 10 horas da manhã para 6 horas da manhã na Lagoa Seca, no Belvedere. A polícia está lá na Lagoa Seca do Belvedere agora. Aí ele saiu de lá, foi para Nossa Senhora do Carmo. A polícia está lá na Nossa Senhora do Carmo. Então, o que tem que haver é realmente uma mudança de comportamento, inclusive da sociedade. Por quê? Por números. Já que nós estamos falando de aumento de operações, que é a proposta do nosso telespectador, eu posso passar para vocês o seguinte: em 2015 foram presas 202 pessoas durante o ano de 2015 que assaltaram em coletivo.
Em 2016, nós estamos no primeiro quadrimestre, já foram 128 pessoas presas. Quer dizer, se eu vou triplicar esses números, eu vou chegar a quase o dobro do que foi preso no ano passado de pessoas. Isso representa hoje 113% a mais do que já foi preso no ano passado, no mesmo período de quadrimestre. Se nós falarmos de operações, as operações aumentaram 237%. Durante o primeiro quadrimestre do ano passado, a Polícia Militar fez 75 operações. Esse ano, já 253 operações realizadas. Agora, qual é o problema que eu enfrento? A chamada reincidência criminal. Eu prendo esse cidadão e o cidadão não permanece preso. Para quem quiser ler hoje o Jornal Tempo hoje divulgou uma frase muito interessante numa reportagem sobre arrombamentos ou roubos de peças de veículos no bairro Castelo. Lá há a comprovação pelo Tribunal de Justiça Militar de que 40% das pessoas presas em flagrante assinam um termo de custódia, quer dizer, elas vão lá reiteradas vezes para poder participar do processo investigatório, mas não permanecem presas, o que se chama liberdade provisória. Tivemos duas pessoas, olha, eu estou falando nomes de pessoas representadas, meus nomes, da OAB, conselheiro Adilson Rocha da OAB. Ele fala que a justiça não está acompanhando o aumento do crime. O Tribunal de Justiça fala para a gente o seguinte, 90% daqueles que recebem liberdade provisória cometem novamente os crimes. Então, nós temos esses números que mostram que, por mais que a gente trabalhe, o policial prende, a pessoa é liberada. E, Major, quais as medidas estão sendo tomadas pela polícia para diminuir a violência dentro dos ônibus? Sim, as medidas que estão sendo utilizadas são algumas já citadas na primeira fase, no primeiro bloco com vocês. Quer dizer, a partir do momento que eu tenho o entendimento de onde está acontecendo o problema, eu começo a fazer primeiro as reuniões que já aconteceram com os dois sindicatos. Os dois sindicatos nos passam, a gente, não só para a gente, mas para a Polícia Civil, as imagens que são dispostas dentro dos ônibus para facilitar a identificação. Nós recebemos as mesmas imagens. Com as mesmas imagens, eu consigo mapear de quem seja essa pessoa, porque como o crime está acontecendo reiteradas vezes, às vezes são as mesmas pessoas. E eu consigo solicitar por meio do Ministério Público os mandatos de prisão ou de busca e apreensão em residência dessas pessoas, baseado nessas imagens ou em dossiês que são montados com o que as vítimas nos relatam, com os boletins de ocorrências reiterados, para que a gente possa prender essas pessoas. Além disso, do contato comunitário. Só esse ano a Polícia Militar realizou mais de 600 reuniões comunitárias na capital. Então a gente conversa com o cidadão, debate com o cidadão uma mudança de comportamento dele, para que o horário tem problema, esse horário tem problema no ônibus, não vá sozinho. Esse horário, qual é o horário? O cidadão está tendo problema, às 6 horas da manhã, às 10 horas da noite, quando eu vou pegar ônibus voltando da academia de ginástica. Cada cidadão voltando do serviço, a gente vai mudando o comportamento. Na capital, o policiamento é modificado diariamente, baseado nessas informações. E o crime, infelizmente, também. Major, essas regiões que são mais carentes, como a região noroeste de Belo Horizonte, tem alguns bairros que são mais visados, por exemplo, Pindorama e Ribeirão de Abreu, entre outros. Tem uma atenção especial da Polícia Militar a esses bairros, por às vezes ter rotas, tem mais casos de assalto nessas regiões? Como é que funciona? Olha, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que desmistificar, qualquer pessoa que estiver nos assistindo, é que a polícia, muita gente fala, toda vez que eu vou em alguma reunião, que a Polícia Militar ela atende melhor a Zona Sul do que a Zona Norte, ela atende melhor o rico do que o pobre, ela prende mais o negro do que o branco. Muitas vezes a gente tem essa discussão. A Polícia Militar trabalha onde está o crime, aonde o crime acontece. Porque mesmo hoje, com a globalização, com as campanhas que são realizadas, até a pessoa mais simples, no bairro mais simples, tem um representante muito forte na Câmara dos Vereadores, como deputado, e essas pessoas buscam essas autoridades que lutam por elas e têm voz em qualquer lugar, dentro do Estado, até mesmo dentro da Polícia Militar. A Polícia Militar prende quem está com uma arma. Se ele é branco, azul, roxo, preto, não interessa. Está com uma arma, ele é preso. Eu quero até fazer questão, se possível, de passar esses dados que são importantes. A Polícia Militar, ela vai aonde o crime está acontecendo. Se o crime é lindo e maravilhoso, o local. Se o local é feio demais, geograficamente falando, estruturalmente falando, não faz diferença para a gente. Está acontecendo o crime, eu preciso atuar. Sabe por quê? Eu tenho que cumprir indicadores de trabalho. E a minha meta é 0. É utópica, mas é 0. Major,
Nosso programa, infelizmente, está chegando ao final. Obrigado pela sua companhia, nosso telespectador de casa. A gente agradece a presença do Major aqui hoje. E lembrando que você, nosso telespectador, pode ajudar a gente a fazer o nosso próximo programa, votando lá na nossa página no Facebook, pelo Twitter também, nos temas que estão propostos lá. Bem, por favor. Eu queria deixar só esses números antes de encerrar, breve. No primeiro quadrimestre, 1º de abril, a Polícia Militar em Belo Horizonte prendeu mais de 13 mil pessoas, prendeu quase 1.500 armas de fogo e armas brancas e recuperou quase 2.500 veículos. Eu acho que só por isso, por base, você vê que em 4 meses esse trabalho. Quem quiser fazer estatística por dia, dá mais de 100 armas por dia, dá mais de 100 pessoas por dia, dá para fazer essa estatística. Uma quantidade exorbitante. Grande, né? Grande. E eu queria deixar o contato nosso, quero agradecer demais, tá, gente? Muito obrigado mesmo pelo espaço. Quero convidar qualquer telespectador, aos alunos, qualquer pessoa que desejar, entre na página da Polícia Militar, facebook.com/Polícia Militar de Minas Gerais. Tem quase 600 mil fãs. O Facebook é o segundo maior entre as polícias militares do país. Atinge a mais de 45 hoje países que nos ouvem, vê, assiste. Lá tem muita coisa boa, muita coisa boa. Podem, por favor, utilizar redes de vizinhos, a página da Polícia Militar mesmo, pmmg.mg.gov.br. Lá tem um link que toda empresa tem, fale conosco, faça sua queixa, faça o seu elogio, o seu pedido de policiamento. Esse espaço é do cidadão, como esse aqui que vocês me deram hoje. Muito obrigado. Obrigada a você, Major. Uma boa noite a todos e até o próximo programa. Acho que já tinha encerrado, né? Porque a gente já estava conversando e tudo. Mas vamos... Desculpa, viu, capitão, só encerra. Major. É Major. Não, dá um tranquilo. Tá, eu posso levantar? Pode sentar, sim. Então, sentei, então vamos lá. Tá, me perdoe. Nossa, galera, nós estamos falando qualquer coisa aqui, parece que é uma pessoa no final lá. Eu já vi aqueles programas lá, o cara xingando assim, vai xingando. Só que nós já cortou o áudio, então pode xingar. Que também já cortou. Fazendo aquela cara de paisagem, né? Te odeio. Que todo mundo ri pra caramba. Não, mas